Estamos de volta aqui no canal do Lona para mais um conteúdo para você. Neste vídeo a gente vai falar sobre negociação. Negociação, como chegar no sim, como podemos aprimorar as nossas táticas de negociar e vender serviços criativos em 2023. Na verdade, em qualquer ano, né? Mas a gente vai colocar 2023 no título para dar um... Talvez você esteja vendo esse vídeo em 2026. Continua valendo. São táticas milenares. Porque a verdade é que tem pessoas que têm a entrega talvez inferiores à sua, mas vão conseguir fechar mais projetos, simplesmente porque elas dominam as técnicas de negociação melhor do que você. Isso já aconteceu comigo. Com você também, eu acho, né, Matheus? Já perdeu o cliente porque não sabia negociar, Matheus? Já deixou dinheiro na mesa, Matheus? Toda semana, né, Matheus? Aí você desconta tudo em mim agora, né? Então o negócio é o seguinte, naquele modelinho clássico internet e YouTube, trouxe 4 estratégias, 4 táticas para você lembrar quando você estiver negociando o seu trabalho daqui para frente. Matheus vai falar uma bônus no final. A primeira tática é mais uma mudança de mentalidade do que uma tática. Não é porque alguém te chamou que você precisa fechar o projeto. Eu vou falar de novo o que eu falei. Não é porque alguém te chamou para um possível projeto que você precisa se colocar na posição de ter que aceitar. Muitas vezes o que atrapalha a gente na negociação é a simples sensação que a gente carrega de que a gente precisa fechar aquilo a qualquer custo. E entenda, eu sei que talvez você possa estar pensando, porra, Lona, mas tem vezes que eu preciso fechar a qualquer custo que eu preciso pagar as contas. E é por isso que dizem que ninguém, quando está desesperado, consegue negociar bem. O ser humano, naturalmente, tem aversão a desespero. Se alguém tenta vender alguma coisa pra gente tentando apelar pra nossa bondade, a gente naturalmente se afasta dessa pessoa. A gente não respeita essa pessoa. E não é isso que a gente quer. Porque a gente acaba indo para aquele lugar onde fica perto da caridade. Então, desespero nunca vai te ajudar a vender. Então, a primeira coisa que você deve pensar sempre é, não é porque te chamaram, não é porque você está indo nessa reunião que você precisa aceitar o trabalho. Ou que o trabalho vai acontecer. Inclusive, é até uma forma de você falar. Enquanto eu tô nesse primeiro contato com o cliente, eu sempre presto atenção o jeito que eu falo. Então, por exemplo, quando eu vou me referir a um cenário futuro aonde eu e essa pessoa estamos trabalhando juntos, a gente de fato fechou o projeto, eu sempre falo assim, caso a gente trabalhe juntos, normalmente é assim que acontecem estas etapas. Independente se você decidir fechar comigo ou com outro fornecedor, nós acreditamos sempre importante num projeto de branding, isso. Então é a forma que você fala que já te coloca numa posição onde você não está desesperado, você não está contando que você precisa fechar aquilo, você não demonstra essa necessidade que normalmente afasta os clientes de você. E claro, isso te deixa numa posição um pouco mais tranquila para você conversar com as pessoas. Então, quando você está nessa urgência de, meu Deus, agora ele me chamou, agora eu preciso fechar. Você não consegue nem se relacionar normalmente como você se relacionaria com outra pessoa. Então, a primeira tática é essa. Não é porque te chamaram que você precisa aceitar. Não é porque te chamaram que o projeto vai acontecer. Segunda tática, Matheus, recuar e seguir. Matheus, me fala uma coisa, quando você tá aí saindo para encontrar os seus dates, né? Você já percebeu que quando você se esforça demais, quando você é muito incisivo com a outra pessoa, naturalmente a pessoa vai para trás? É isso aí, Matheus? Aquela história, né? O joguinho dos relacionamentos. Quando você faz que não quer mais, aí a outra pessoa quer. Mas é mais ou menos isso mesmo. Nós, seres humanos, a gente prefere muito mais seguir alguém do que ser perseguido por alguém. Então, quando alguém persegue a gente naturalmente perde o interesse. Agora, se alguém faz a gente querer essa pessoa, a pessoa faz a gente querer se esforçar por ela, aí a gente começa a tomar gosto. Então, na negociação, não seja a pessoa que fica inclinada para frente. Naturalmente, as pessoas vão inclinar para trás. Se alguém começa a vir muito em cima de você, você vai para trás. Você entra na defensiva. Não é isso que você quer que o seu cliente faça. Você quer que o seu cliente fique completamente aberto e à vontade com você, sem nenhum mecanismo de defesa. Então, você deixa ele se sentir confortável. Como você faz isso? Você vem para trás e deixa o seu cliente vir para frente. E você mantém aqui. Por isso que eu digo, recuar e seguir. Então você recua e aí você segue o que o seu cliente está falando. O que ele falar, você concorda. Você dá corda para tudo que ele está dizendo. E é por isso que na negociação é importante que você deixe a pessoa falar mais. Porque naturalmente ela vai entregar para você as fontes que você precisa para conseguir fechar a negociação. Então sempre devolva com perguntas abertas. Sempre pergunte por quê. Então, como exemplo, ao invés de quando a pessoa fala para você, olha, eu preciso de um trabalho de identidade visual, vocês fazem isso? Ao invés de você vir pra frente e falar, eu faço isso, faço muito isso, faço vários projetos assim, tenho certeza que eu posso ajudar. Não. Você vem pra trás e pergunta, por que você acha que você precisa de um projeto de identidade visual? Como você vê isso ajudando a sua empresa hoje? Da onde você tirou essa ideia? Deixa a pessoa falar. E você aqui. O que ela responder, você segue. Você dá continuidade.
O que nos leva para o item 3. Matheus? Não sei. Eu também não sabia, eu esqueci, eu tava colando aqui. Quebre a negociação. Esse é o item 3. Você tem que quebrar, você tem que fazer a negociação falhar. Você tem que estressar a negociação. André, do que você está dizendo, André? Você quer que eu quebre a negociação? Você quer que eu faça o meu cliente desistir? Não precisa chegar ao ponto de fazer ele desistir, mas você precisa sair da sua posição de você ter que convencer e colocar ele na situação de explicar o porquê que ele quer tanto esse projeto. Como você faz isso? Matheus? Ótimo, é exatamente isso, perguntando. E você faz isso usando uma técnica de um cara chamado Jonathan Stark. Jonathan Stark tem a técnica dos 3 porquês. Então, você tenta quebrar a negociação perguntando para o seu cliente 3 tipos de porquê. E quais são esses 3 tipos? O primeiro tipo de porquê é porquê isso. Então, é mais ou menos como eu usei no exemplo que eu dei no item 2, de você recuar e seguir. Então, você perguntou para o cliente, por que você precisa de uma identidade visual? Então, o porquê isso é um porquê em cima daquilo que o cliente disse que precisa. Então, por que você quer fazer um logo? Por que você quer fazer branding? Por quê? Por quê? Deixa ele responder. Deixa ele te dar o motivo por que ele precisa disso. Não é você que tá falando pra ele por que ele precisa disso. Olha a diferença. Olha a potência disso, Matheus. O segundo porquê é relacionado à unidade de tempo. Então, por que agora? Tá, entendi. Você quer fazer um projeto de identidade visual porque isso vai ser importante pra sua empresa, porque vocês têm projetos, vocês têm metas e vocês querem taranã, taranã, taranã. Legal. Mas por que agora? Por que vocês querem investir nisso agora? Exatamente agora. Ou no caso, se for, né, estamos procurando um fornecedor pra fazer isso daqui 3 meses. Por que daqui 3 meses? Assim você já faz o seu cliente, mais uma vez, explicar o porquê de uma necessidade dele. E por fim, Matheus, o porquê mais importante, que é o porquê você. Como assim? Porque você, exatamente. Você vai perguntar para o seu cliente, por que eu? Entendi por que você quer fazer isso, por que você quer fazer isso agora e por que você acha que eu sou a melhor pessoa para fazer isso para você? Por que você está falando isso para mim? Por que você está aqui conversando comigo? Não, porque você foi indicado de tal pessoa, a gente entrou no seu site, a gente gostou disso, a gente gostou daquilo. Naturalmente, você está fazendo o seu cliente vender o seu trabalho para ele mesmo. Vocês conseguem entender a potência? Matheus, tá entendendo a potência disso, Matheus? Parece que é singelo, parece que não, mas é verdade. Você está fazendo o seu cliente dizer o porquê você é uma boa opção para fechar o projeto com ele. Naturalmente, você caminha com a negociação para um lugar onde você se livra da necessidade de convencer, da necessidade de fazer aquelas vendas ostensivas, de dizer por que você é bom, por que você é melhor, por que o cliente precisa do que você tem. Você não fala nada disso. Você deixa ele falar. Uma coisa importante, você tem que ter a capacidade de ouvir. Não adianta nada você seguir essas táticas, só que em algum momento você esquecer de tudo que a gente falou e voltar para aquela posição de que você quer fechar. Aí você joga tudo por água abaixo. Você tem que se manter na sua posição. Então, essa técnica dos 3 porquês, por que isso, por que agora e por que eu, é uma ótima técnica que de você tentar quebrar a negociação 3 vezes e sair da posição de quem precisa convencer e se colocar numa posição de quem entende e de quem de fato é o que o seu cliente está buscando. E para terminar, Matheus, o item 4, que na verdade não é uma tática tão tática assim, mas é sempre importante lembrar. A relação entre preço e produto. Se o seu cliente não está disposto a chegar no seu preço, você não precisa chegar no tipo de entrega que ele está querendo. Então, caso o seu cliente diga para você que, puto, o preço está muito salgado, não era isso que a gente tinha pensado. Muitas vezes, quando ele diz isso, ele só está te dizendo que, pô, ele gostou do seu trabalho, mas ele não tem o dinheiro que você está pedindo agora. Então, você mostrar para ele que você está aberto a uma negociação, você está aberto a chegar num lugar comum para ambas as partes, é ótimo e você precisa fazer isso. Eu sou contra você dar descontos, mas isso não é dar desconto. Isso é você ser flexível e demonstrar que você também tem interesse em começar essa relação de negócios. Então, mexa no seu escopo, mexa na sua entrega e aí você permite o cliente mexer no seu preço. E aí pode ser o começo de uma relação de negócios que vai ser duradoura, entendeu? Então, não tome o primeiro não como o não definitivo. Uma negociação que termina no sim, ela passa por diversos nãos. Você só precisa saber interpretar esses nãos e guiar eles da forma correta. Então, relação preço e produto, se o cliente não chega no seu preço, você não precisa chegar no produto dele. Vocês podem se encontrar no meio do caminho. E pra gente concluir, temos a tática bônus, que vai ser do Matheus. Matheus? Sempre terminar com pergunta. Essa é muito boa. O seu bônus vai ser sempre termina com pergunta. Isso é bom, isso é verdade. Isso, inclusive, eu já ouvi de amigos, colegas que trabalham no varejo. Sempre terminar com pergunta. Gente, no processo de venda, no processo comercial, quando você está ali vendendo, entenda, é você estar conversando, se relacionando com outra pessoa, não é você estar querendo fazer aquela venda agressiva. Sempre termina com pergunta.
Nunca termine uma frase com você dando uma declaração e deixando o silêncio. Conversa com a pessoa. Conversa com ela, termina perguntando. Então, se vocês perceberam, todos os itens anteriores, os 4 itens anteriores, eu promovo essa ideia de você estar sempre ouvindo mais do que falando. E para você fazer isso, você precisa perguntar. Então, deixa isso na sua cabeça. Você não vai falar nada sem terminar com uma pergunta no final. E é bom que essas perguntas não sejam de sim ou não. Sejam perguntas abertas, né? Usando porquê, como você se sente, como você imagina. Perguntas abertas para deixar o cliente falar. Certo, Matheus? Temos 5 táticas para fazer os designers, os criativos, chegarem no sim? Então temos. Caso você tenha alguma estratégia, uma tática boa que você usa aí para fechar projeto, coloca nos comentários para ajudar a galera e deixar esse vídeo mais rico. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, também deixa aí embaixo, irmão. Deixa aí embaixo que a gente conversa. Matheus, temos recados, Matheus? Esse recado só a gente tem vídeo agora toda semana. Agora a gente tem vídeo toda semana. Matheus está comprometido, está fazendo eu gravar vídeos aqui como um escravo. Então fica ligado aqui no canal do Lona. Caso você não seja inscrito, se inscreva. E assim, irmão, irmã, agora, solta um comentáriozinho. Só um emoji. Só para ajudar nós, né, Matheus? Dá uma subida no YouTube, né? Assiste 2 vezes. Não, assiste 2 vezes a mancada. Você não precisa. Só solta um comentário, solta um emoji aí para ajudar a gente. E, claro, compartilha com os 10 mil amigos mais próximos. Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.